bênção do Senhor esteja sobre a vida de todos vocês. Estamos aqui para mais um estudo bíblico. Hoje vamos estudar o segundo capítulo do livro de 1 Timóteo. Mas antes de tudo, como sempre, vamos honrar o Senhor, vamos orar a Ele. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Santo, 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 não há outro como Tu, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui novamente reunidos, Pai, aprendendo mais de Ti, buscando a Tua face, sendo ministrados pelo Teu Santo Espírito. Que o homem seja apenas um instrumento de Tuas mãos, Pai, usado para a honra e glória do nome do Senhor. Abra nossas mentes, nossos entendimentos, Pai. Prepare nosso coração para receber a Tua palavra. Possamos esclarecer nossas dúvidas e aprender mais de Ti, Pai. E botarmos em prática em nossas vidas tudo o que aprendemos da Tua palavra. A honra e glória do Teu nome. Receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, amados, vamos lá. Primeiro versículo. Vamos lá. 1 Timóteo 2, versículo 1 nos diz assim: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, seriam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, Paulo aqui os exorta a orarem, por todos os homens, através de súplicas, orações, de forma mais abrangente, intercessões, intercedendo por alguém ou por algo, e por ações de graça, que é aquela oração de agradecimento. E isso é um privilégio que nós, como cristãos, temos de entrar na presença de Deus, e em nome de Jesus, representar os nossos semelhantes, interceder pelos nossos semelhantes, pelos nossos amados, pelos nossos amigos, nossos irmãos. Isso é um privilégio que nós temos. Tá? E é interessante que aqui ele faz uma menção especial para orar pelas autoridades, pelos governantes, pelos reis, no caso aqui, nessa época, E em Romanos, Paulo fala que eles foram instituídos por Deus. As autoridades foram instituídas por Deus. Às vezes, nós podemos nos encontrar em uma situação em termos de certa dificuldade em orar por um prefeito, orar por um governador, orar por um presidente, por qualquer outro político que esteja em cargo de autoridade. Às vezes, a pessoa pode se sentir meio impedida ou sentir uma certa dificuldade em orar por um governante. Mas a gente tem que lembrar que quando Paulo fala isso aqui nessa época, ele está falando numa época que está surgindo Nero. Nero começa a ser o imperador nessa época. E Nero já começa uma perseguição aos cristãos, que vai ter o seu ápice de perseguição, vai atingir o auge por volta de 64 depois de Cristo, que ele vai e coloca fogo em Roma. Coloca fogo em Roma, e para tirar a sua responsabilidade, tirar o corpo fora, como a gente diz, ele bota aquela responsabilidade, aquele incêndio nos cristãos. Os cristãos, a perseguição ainda aumenta, sendo que cristãos foram usados como tocha, foram queimados, foram jogados aos leões. A perseguição aumentou muito nesse reinado específico aqui, dessa época de Nero. E você vê que mesmo assim o Paulo está falando que deve se orar pelos reis, por aqueles que estão no governo, estão à frente. Seria muito mais difícil, do que a nossa situação, quer dizer, se sente impedido, se dificuldade em orar por um governante. Aqui seria então muito mais difícil, porque aqui está havendo uma perseguição ferrenha do Nero. Mesmo assim, Paulo é convicto em dizer que devia-se orar pelas autoridades, por todos os homens. Ele ressalta as autoridades, porque é o desejo de Deus que todos os homens fossem salvos.
Então, ou seja, orar por todos os homens é promover a vontade de Deus. Eu estou promovendo a vontade de Deus, que é que todos os homens sejam salvos através do quê? Do conhecimento da verdade, se arrependendo e sendo salvos por sua escolha. Tá? Deus não quer o reino de Deus cheio de súdito rebelde. Então é por sua escolha. Você tem a liberdade de escolha, através do conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Através do conhecimento da verdade, você faz a sua escolha e segue a Cristo. O desejo de Deus é que todos fizessem essa escolha. Nem todos farão. Certo? Mas por conta dessa vontade, nós oramos por todos os homens, e isso é promover a vontade de Deus. E ele ressalta as lideranças. Porque às vezes o cristão naquela época devia ter a grande dificuldade em orar pelo imperador, por aqueles que estavam governando. Então Paulo ressalta isso para eles, e isso chega até a gente. Amém? Vamos lá para o 5, que nos diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, o Deus único para o qual nós adoramos, direcionamos nossas orações em prol dos nossos semelhantes, ele tem um só mediador entre ele e os homens, que é Jesus Cristo. Que sendo Deus se fez homem, né, e resgatou todos os pecadores através da sua morte e nos traz a salvação através da sua ressurreição. Ou seja, é um só mediador. Temos um só Deus. Somos monoteístas. Um só Deus e há um só mediador. Isso desmonta qualquer tipo de argumento que existe em algumas congregações, em alguns segmentos cristãos que colocam outras figuras, né, homens ou mulheres, como mediadores. Não existe outro mediador senão Jesus Cristo. Só ele faz a ligação entre o homem e Deus. Mas ninguém. Amém? 7. Para o que? Digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Então, como demonstração de Deus de salvar todos os homens, do desejo dele de salvar todos os homens, o Senhor constitui um homem especificamente, Paulo, para ser o quê? Pregador, apóstolo e mestre dos gentios. Designou esse homem para que a palavra de Deus atingisse a maioria da população mundial. Não só aquele pedaço da humanidade que são os judeus. Aquele povo que, em relação a toda a população mundial, se torna pequeno. Então, ele, para demonstrar esse amor, essa preocupação, esse desejo de salvar todos, ele ainda constitui um homem para ser esse instrumento para espalhar o evangelho por todas as nações. Ah, só o Paulo pregou? Não, outros pregaram, mas o Paulo foi ferrenho. O Paulo foi incansável. Não é à toa que Deus separou ele. Como perseguidor, ele também era incansável. Ele era ferrenho, ele era ousado, ele era empenhado. Quando ele conheceu Jesus e é colocado como apóstolo, toda essa característica continua nele. Ele continua sendo empenhado, ferrenho, ousado, incansável. E ele foi esse instrumento afiado na mão de Deus para levar o evangelho para todos os gentios, todos aqueles que não eram judeus. E Paulo aqui ele volta a pedir para que orem, né? Levantando mãos santas. Isso aqui, levantando mãos santas, não se refere tanto à postura física da pessoa, mas sim mais a sua vida interior, uma vida de santificação, tá? Mãos santas. Ele está falando mais de uma vida interior.
E também ele ressalta para que ao horário não haja ira nem animosidade. Imagina, gente, que isso dificulta a oração. Essas coisas dificultam a oração. Imagina um irmão vai orar por alguém ou com alguém cheio de ira no coração. Tem como dar certo essa oração? Essa oração tem como ir à frente? Ou ainda, você está num grupo de oração ou está numa intercessão onde as pessoas não se dão bem. Tem animosidade. Tem aquele negócio, um não está se dando bem com o outro, não tem um problema com o outro e eles não se falam direito, estão sempre tendo aquele probleminha, aquele choque. Né? Tem como esse grupo de oração, essa intercessão ir à frente? Essa oração chega ao trono de Deus? Chega como incenso suave às narinas do Senhor? Com certeza não. Com certeza não. Então a pessoa tem que se livrar da ira, não ser uma pessoa, procurar mudar essa questão de ser uma pessoa irada, estar buscando a oração ao Senhor, estar orando ao Senhor, intercedendo pelas pessoas. Não pode haver ira no coração do cristão. E não pode ter essa animosidade. Vai se entender com o seu irmão, vai se entender com a sua irmã, e depois vocês vão orar juntos. Amém? Não pode haver isso. Paulo está sendo bem específico aqui. Sem ira nem contenda. Amém? Vamos adiante. O 9 nos fala assim: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. Vamos aqui nos aprofundar nesses versículos. Isso aqui não estamos falando do primeiro século, a cidade de Éfeso, no primeiro século. As mulheres começaram aqui a ter uma liberdade que até então elas não tinham, uma liberdade em Cristo que não havia na vida delas até então. Começaram a ir aos cultos, a ir às reuniões, a aprender da palavra do Senhor, se convertiam, conheciam a palavra, mas a mulher não tinha essa liberdade até então. Então elas buscavam, acabavam se vestindo com muitos adornos, com penteados meio extravagantes, ou exagerados, podemos dizer assim, buscando o quê? De repente, buscando respeito dos demais irmãos que faziam parte daquela congregação, daquela reunião. Em outros casos, elas estavam fazendo aquilo também para chamar a atenção e buscar os maridos que eram incrédulos, trazê-los para Jesus, trazê-los para o Evangelho, chamar a atenção deles, de certa forma. Mas aqui o que o Paulo está dizendo é que o que importava não é isso. O que importa é que vai trazer o respeito dos demais irmãos, o que vai trazer os seus maridos, no caso aqui, para a congregação, para conhecerem a verdade, conhecerem Jesus Cristo, seria a sua mansidão, o seu amor, a sua serenidade, né? O testemunho delas. O seu testemunho, a sua conversão, no caso dessas mulheres, isso sim, esses seriam os melhores adornos que elas teriam. Seriam os melhores enfeites, seria o melhor penteado, seria a melhor roupa. Amados e amadas, não estou dizendo que a mulher não tenha que se vestir bem para a igreja. Isso aqui nós estamos falando do primeiro século. Tá? Nós estamos falando do primeiro século. Lá no começo, as mulheres não tinham essa liberdade, não tinham esse entendimento. Hoje, todos nós, homens e mulheres, irmãos e irmãs, sabemos que o que atrai o respeito, o que traz respeito, o que vem a atrair nossos familiares, maridos, esposas, filhos, filhas, tios, tias, toda a nossa família, nossos amigos, é o testemunho. Amém? É o nosso testemunho, é ver uma vida transformada, que a maior pregação não é o que sai da boca, mas é a sua vida. A nossa vida é a maior pregação. Mas hoje todos nós temos essa consciência. Elas não tinham essa consciência nesse começo. Em específico, essas mulheres da cidade de Éfeso. Tá? Nós estamos aqui falando da cidade de Éfeso. Então,
Mas as mulheres aqui, essas irmãs, elas não tinham esse entendimento. Então elas buscavam, se enfeitavam demais, botavam muitos adornos, muitos colares, né? Para querer, de repente, aquilo ali chamar a atenção e trazer respeito a elas. Aí ele falou assim, ó, o que traz respeito é o testemunho de vocês. Não tem que andar rasgada não, gente. Ainda mais hoje nós temos todo o entendimento. O que traz respeito, que é a pessoa, a mulher de Deus, o homem de Deus, é uma vida santa. É uma vida que anda de acordo com os preceitos do que é agradável a Deus, que imita Jesus. Amém? Ninguém está falando que não tem que se enfeitar, não tem que andar bem vestido, não. Dentro da ordem da decência. Toda mulher pode andar bem vestido. Todo homem pode andar bem vestido. Tá? Amém? Estamos esclarecidos? Vamos adiante, vamos no 11, que nos diz assim: a mulher aprende silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Bem, nessa época aqui que a gente está falando, a mulher, até então não era permitido a mulher estudar, estar na congregação, aprendendo, ouvindo as pregações, né? Ouvindo os líderes cristãos que estavam ali pregando, levando a palavra. Não é permitido ela estar nesse local. A partir desse momento, ela está tendo essa oportunidade. Ela está tendo essa oportunidade, portanto, elas não tinham conhecimento. Então, vamos lá. Elas não tinham conhecimento para poder ensinar. Amém? Elas não tinham essa liberdade até então. Elas não tinham essa oportunidade de estar ali aprendendo, lendo a palavra, estudando a palavra, absorvendo a palavra de Deus. Então, nesse momento, elas não tinham conhecimento para ensinar. Portanto, elas deviam o quê? Ficar em silêncio, com humildade, ouvindo a palavra, absorvendo a palavra de Deus. As mulheres de Éfeso. Tá? Está falando especificamente das mulheres em Éfeso. Porque, por seu pouco conhecimento, as mulheres não poderiam ensinar. Elas não tinham condição de ensinar. Elas estavam tendo que aprender ainda. Elas estavam aprendendo. Não poderiam levar o conhecimento à frente, um conhecimento que elas estavam ainda adquirindo. Tá? Mas isso não é para todas as mulheres. Isso não é para todas as mulheres. Aqui está falando das mulheres em Éfeso. Porque nós temos na própria Bíblia mulheres que trabalhavam na obra. Tem a Priscila, que junto com o marido Áquila, eles ensinaram o Apolo. Está lá em Atos 18. Eles ensinaram Apolo, e o Apolo se tornou um grande pregador da palavra. A Priscila teve essa função atuante. No livro de Romanos é mencionada a Ferbe, é mencionada a Pérside, a Trifena. Elas todas também trabalhavam na obra de Deus. Lá, se for ver o livro de Filipenses, ele fala da Evódia, fala da Sintique. Todas as mulheres trabalhavam na obra. Amém? Então, existiam mulheres que trabalhavam na obra, tendo um papel, uma função de destaque, uma função específica dentro da obra de Deus. Então, isso aqui, quando ele fala, ele está aplicando as mulheres de Éfeso, tá? E também ele fala que a mulher, por ser cristã, às vezes por estar na presença, ela não poderia, por conta disso, tomar a posição do marido de liderança. De continuar respeitando a posição de liderança do marido, né? A posição que Deus colocou o marido, colocou o homem. Amém? Tinha que ter esse respeito. Mesmo que ela fosse serva do Senhor e ele não. Tinha que respeitar essa posição do homem. Então vamos adiante. Vamos no 13. Nos fala assim: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, como a gente está falando, a mulher, pelo seu pouco conhecimento, ela estava mais suscetível a ser ludibriada, enganada pelos falsos mestres. Até porque eles também procuravam buscavam ensinar esses falsos ensinos a ela no momento que elas estavam sozinhas. Quando estavam com alguém mais experiente na palavra, eles não faziam isso. Então elas deviam o quê? Aprender dos homens da igreja de Éfeso que pregavam e ensinavam segundo a palavra de Deus. Por que eu estou frisando que se pregavam e ensinavam segundo a palavra de Deus? Porque muitos desses falsos mestres também estavam infiltrados dentro da congregação.
Então elas tinham que buscar, por isso que é necessário estar em silêncio, aprendendo a palavra de Deus, se alimentando da palavra, conhecendo, para não ser alvo desse tipo de pessoa, desses falsos mestres que vinham com ensinamentos errados. Elas estavam se fortalecendo para não serem ludibriadas. Elas eram alvos mais fáceis, tá? Por terem pouco conhecimento ainda da palavra. Aí ele cita aqui que a Eva que foi enganada, porque ela estava sendo enganada nessa época. Isso aqui, alguns podem pegar isso aqui como um tipo de desculpa para Adão, uma desculpa formada para Adão em relação à queda do homem. De forma alguma, tá? Ao contrário. Ao contrário. Porque a Eva, ela teve os olhos vendados. Aqui, como falar, ela foi enganada. O Adão não. O Adão pecou de olho aberto. Pecou, estava com os olhos abertos. Não tinha venda nenhuma nos olhos dele. Tá? Não tira nenhuma responsabilidade de Paulo isso aqui. De Adão isso aqui. Esse versículo não tira nenhuma responsabilidade de Adão. Ao contrário. Traz mais peso. Que ela foi enganada. Ele não. Amém? Vamos para o 15. Terminarmos aqui. Nos fala assim: salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Antes de tudo, essa salvação aqui não se refere à salvação da alma. A nossa salvação, a salvação do Espírito, está atrelada a Jesus Cristo. Tá? Essa salvação aqui está falando da sua posição na igreja. Tá? Porque a mulher, essas mulheres aqui em específico, da cidade de Éfeso, elas poderia parecer que elas não tinham que fazer nada, elas não tinham lugar na obra de Deus, nos propósitos de Deus, né? Estavam reduzidas a nada. É isso que estava aparecendo para elas, né? Mas aí o Paulo fala que elas tinham, nesse princípio aqui, elas não tinham conhecimento, elas tinham, nesse princípio, o ministério de criar filhos para a honra e glória do Senhor. Criar filhos e filhas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Assim, elas estavam tendo uma posição de influência na igreja, que elas estavam preparando as futuras gerações de cristãos, preparando filhos e filhas para a honra e glória do Senhor nos caminhos de Jesus, nos caminhos do Evangelho, nos caminhos das boas novas, nos caminhos que são agradáveis a Deus. Então, a princípio, elas tinham esse ministério, as mulheres aqui de Éfeso. Amém? Então, amados, terminamos aqui o segundo capítulo de 1 Timóteo. Que Deus abençoe todos vocês. Tenham uma semana de paz, semana de alegria. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre sua vida, sobre sua família, sobre sua casa. Amém? Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Obrigado por teu amor e misericórdia. Obrigado por tudo que aqui foi realizado, Senhor. Muito obrigado, Pai, por seu grande amor, por sua paciência para conosco. Perdoe nossas falhas e pecados, Pai. Ajude-nos a aprendermos mais de tua palavra e pôrmos em prática em nossas vidas, Pai. Possamos estar cada vez mais sintonizados com o Senhor. Sermos um com o Senhor. Refletirmos cada vez mais a face de Jesus. Que as pessoas possam ver Cristo em nossas vidas, para a honra e glória do teu nome. Até a volta do Senhor. Receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, amados, fiquem com Deus. Semana que vem nos encontramos novamente. Estudarmos o capítulo 3. Um grande abraço. Que a paz do Senhor esteja com todos. Tchau, tchau. Shalom. Restaura minha Deus, dá-me